Oi, maravilhosa ou maravilhoso, né? Como você está? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. É mais sobre uma reflexão mesmo em relação ao emagrecimento no geral e como tem sido para mim o meu processo de emagrecimento, que nos últimos tempos tem dado uma acelerada, que é justamente o que acontece com as minhas pacientes. O início do processo ele costuma ser um pouco mais lento, mas o processo de emagrecimento ele vem ganhando força conforme você vai aplicando tudo que eu ensino, né? E tudo que você vai aprendendo durante o processo de emagrecimento, vai aprendendo com o seu processo, né? Porque, claro, existe sim o meu método, o meu formato de condução, mas cada paciente vai aprender sobre formas de lidar com sabotadores que eles têm, mentalidade, enfim. E hoje eu quero conversar com você sobre o meu emagrecimento, como tem sido, né? Então, é bem engraçado dizer que eu tenho percebido ele ganhar força de um mês pra cá, eu acho, ou nem um mês. Eu tô tentando emagrecer já há bastante tempo, desde que eu me casei, porque ali no início do casamento tudo eu engordei bastante, no início do relacionamento, do meu namoro. A gente namorou 11 meses, namorou menos tempo. Namorou um tempo, aí noivou e casou, tudo isso em menos de 11 meses, se eu não me engano. Então, nesse processo aí todo, eu mudei minha rotina, a gente mais saía pra comer, né, e tudo. E então eu fui engordando, a minha rotina ficou um pouco mais sedentária também por conta da pandemia. Claro que eu fazia ali meus exercícios conforme eu podia, mas eu não fazia mais com a mesma constância que eu fazia antes. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a trabalhar com nutrição comportamental e isso tem feito total diferença também no meu emagrecimento. Porque eu nunca fui de seguir dieta. E realmente a terapia nutricional, que é o formato com que eu atuo hoje, não é um método prescritivo de dietas, porque realmente eu acredito hoje que dietas não funcionem para o emagrecimento realmente que seja efetivo, duradouro. Porque o que acontece? Hoje você tem aí uma dieta para seguir. E aí você consegue seguir essa dieta durante um tempo e depois essa dieta você não consegue seguir mais por alguma coisa na sua vida e tudo. E também tem a questão da situação dos momentos sociais que a gente é exposto, né? E que as dietas não ensinam a gente a lidar esses momentos. Carol, mas momentos sociais são muito esporádicos. Você que pensa, né? Às vezes no seu trabalho aí, eu atendi já algumas professoras. Na vida do professor é uma dificuldade, né? Porque todo dia tem um biscoito, um bolo, um negócio. E às vezes isso não tá ali te ajudando no seu dia a dia e você não sabe lidar, você sempre diz sim para aquilo, é extremamente permissivo ou permissiva. E aí isso vem atrapalhando seu emagrecimento. Você acha que aquilo ali não faz sentido nenhum de atrapalhar seu emagrecimento quando você segue dieta, mas sim, atrapalha. Então, o que eu tenho feito, né? Eu tenho aplicado várias estratégias comportamentais na minha vida mesmo, coisas que eu ensino para os pacientes. Então, eu ensino sobre fome, sobre saciedade, como que você vai identificar, quais são os tipos de fome, quais são os tipos de vontades também que você tem em relação à comida, quando que você vai honrar essa vontade, quando não, como honrar quando você vai honrar. E também de perceber sua saciedade, de mudar ali também a qualidade da sua alimentação, realmente dar importância para aqueles alimentos que são menos processados, né? Eu dou aulas sobre alimentação saudável e os pilares do emagrecimento para os meus pacientes, então a gente precisa ter ali, conforme a própria. Como é que fala, gente? O próprio. Agora eu esqueci o nome do negócio. Enfim, a gente tem um guia alimentar, pronto.
O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, ele incentiva, se você quiser olhar aí, ele tá disponível para a população inteira, tá? Ele é premiado e tudo mais, enfim. É premiado internacionalmente, tá? E você aí nem conhece, eu tenho certeza que você não conhece. Porque poucas pessoas conhecem. Eu conheci só na nutrição, então, só no curso, então é bem complicado você conhecer. Mas ele traz ali instrução sobre a base da alimentação, como ela deve ser, que deve ser ali baseada em alimentos in natura, minimamente processados. Carol, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Ali no guia você vai conseguir ter um entendimento melhor. Mas alimentos in natura são aqueles que são retirados da natureza daquele jeito. Então, um milho com palha, sabe? Essas coisas assim. Os processados, os minimamente processados, são aqueles que são só limpos, secos. Então, arroz, feijão, milho para pipoca, ou às vezes torrado também, amendoim, torrado, um milho sem casca, carne, né? Tudo isso. Carne, não tô falando de embutidos, tá? Entenda isso. Então, quando você passa a ter também mais atenção para sua qualidade da alimentação, valorizando isso, que a sua alimentação deve ser rica nesses alimentos, a base deve ser desses alimentos, você consegue realmente conduzir o seu emagrecimento de uma forma saudável, sem a necessidade mesmo de ter uma dieta, sem a necessidade de você realmente, às vezes, apelar para um medicamento, entendeu? Para um inibidor de fome, porque quando você come alimentos que são mais in natura, minimamente processados, normalmente são alimentos que vão te dar maior nível de saciedade. Isso é extremamente importante para o processo de emagrecimento. Tem alimentos que são extremamente calóricos, sim, que são minimamente processados, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas grande parte dos alimentos minimamente processados, se você for comparar com os ultraprocessados, né, salgadinho, biscoito, esses trem aí, comida, tudo é comida, tá? Não quero que você veja as coisas como, esse é proibido, esse é permitido. Também é uma coisa que eu trabalho no método CT. Mas quando você come, você dá preferência para os que são realmente, que devem ser a base da sua alimentação, você consegue ter um déficit calórico sem a necessidade de uma dieta. Como assim, Carol? Trabalhando tudo, né? Seu comportamento, qualidade da alimentação, tudo, você consegue parar de ter os excessos causados pelas emoções, os excessos com a alimentação, as escolhas ruins por conta da emoção. E aí, isso vai te trazendo um déficit calórico diário ali, sem o peso de uma dieta, né? Sem o peso de ter que seguir um cardápio rígido, você consegue fazer suas escolhas nos momentos que você for comer. E isso te dá maior autonomia, maior liberdade para tudo na vida. E isso é incrível, aumenta também a sua autoestima. Se você não sabe o que é autoestima também, a autoestima ela não tá só associada à sua autoimagem, mas também a seu senso de capacidade. Então, o quão capaz você se sente de escolher os alimentos que você vai comer no seu dia. Quão capaz você se sente? Pois você deveria se sentir capaz, pelo menos minimamente. E se você já foi acompanhado por um nutri, você deveria ter sido ensinado a escolher da melhor forma, né? Você não deveria só receber um cardápio e ir embora e só voltar, sei lá, depois de um mês, ou nunca mais voltar por vergonha, né? Porque você não conseguiu fazer. Óbvio que você não vai conseguir fazer sem tratar o seu comportamento alimentar. Então, outra coisa que virou uma chavinha na minha cabeça também foi entender meus sabotadores. Eu percebi que eu tava num efeito sanfona doido. E aí eu ficava me perguntando, gente, por que tem hora que eu consigo emagrecer e depois eu volto tudo, ganho de novo? Sendo que eu já tive um grande emagrecimento anteriormente e agora eu não tô conseguindo ter mais. O que tá acontecendo, né? E aí eu percebi que eu associei o meu corpo mais magro a coisas que eu fazia
anteriormente, na época que eu emagreci, que hoje eu não me orgulho. Na verdade, eu tenho ojeriza. Sabe o que é ojeriza? Pois é, pesquisei aí. Eu tenho ojeriza as coisas que eu fazia naquela época. Eu não aprovo mesmo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada por Deus, mas enfim. E aí, isso não vem ao caso agora. Mas entender que eu tava associando o meu corpo mais magro e saudável ao comportamento que eu tinha anteriormente, que era um comportamento ruim pra mim, pecaminoso, sim, mas tudo que Deus considera como pecado são coisas que são ruins pra gente, sabe? Você pode até pensar, não é ruim, eu não sinto que isso me faz mal, tá? Não sente agora. Mas a hora que a ficha cair, você vai ver o quanto que é ruim pra você. E aí, quando eu percebi que eu tava fazendo essa associação e eu pensei, eu sou uma mulher transformada por Deus e não vai ser um emagrecimento que vai fazer eu voltar pros velhos hábitos, pro que eu fazia anteriormente que eu não aprovo. Sabe, o meu caráter foi inteiramente transformado. Então, quando eu até me dá vontade de me emocionar agora, eu tô sensível, TPM. Mulheres me entendem. Mas quando eu paro pra analisar isso e quando eu parei pra analisar isso, entender e chegar nesse ponto que eu falei pra vocês que eu não vou mudar por conta do emagrecimento. O emagrecimento não vai tirar minha personalidade, não vai tirar meu caráter, não vai me transformar novamente na mulher que eu era antes. Isso é impossível de acontecer na atual situação, na atual circunstância. Então, quando eu percebi isso, e tudo mudou, sabe? Então, para aí um pouquinho. Se você quiser pausar esse vídeo, pegar uma caneta, um papel e anotar o que hoje você acha que o emagrecimento te tiraria? O que poderia te acontecer de ruim se você emagrecesse? Você poderia perder sua personalidade? Você acha, de certa forma, que pessoas magras são arrogantes, são ruins? Você pensa que você ia perder sua essência ou suas características mais bonitas? Você faz alguma associação semelhante à que eu trouxe aqui pra você? E se essa associação, olha para essas associações que você faz, que você pensou e anotou, isso faz sentido realmente? Isso são verdades ou são só coisas que estão incutidas ali em você, crenças, mas que não são verdades mesmo? Se não são verdades mesmo, anote por que não são verdades mesmo. Sabe? Por que não faz sentido? Sempre questione tudo que você pensa, tá? De automático, assim. Porque a gente tem umas crenças que não fazem sentido nenhum. Então, sempre questione. Não digo só em relação ao emagrecimento, tá? Sempre questione. Isso faz sentido mesmo? Isso é verdade? Isso é uma verdade sobre mim? Ou isso é uma verdade mesmo? Tipo, as pessoas magras, elas realmente todas são arrogantes? São exibidas? Não sei o que você pensa aí. São menos inteligentes? Você acha que se você emagrecer, você vai emburrecer de alguma forma? Não faz sentido, concorda comigo? Tem tanta gente aí espetacular que tem um corpo saudável, né? Eu não aprovo o emagrecimento que não está ligado à saúde, tá? Eu sou profissional da saúde, mas tem muito profissional da saúde que não apoia um emagrecimento saudável. Tanto que a gente tá vendo o abuso aí de medicamentos, né? Pra emagrecer. Então pense sobre essas coisas e como que você pode se posicionar em relação a essa crença? Como que você pode começar a mudar isso? Eu comecei a mudar pensando que antes eu conseguia fazer meus exercícios ali de 5 a 6 vezes por semana e eu gostava, não abria mão, mesmo que tivesse ali feriados no meio da semana, eu sempre estava lá fazendo meu exercício, porque me fazia bem. E a primeira coisa que eu comecei a mudar foi isso.
a segunda coisa que eu comecei a mudar foi: eu preciso parar de ser preguiçosa, lavar meus vegetais, organizar minhas frutas, fazer a feira direitinho, não deixar faltar essas coisas pra mim. Porque quando falta, aí eu vou comer o quê? Vou ficar comendo pão, pão, pão. Não é uma coisa que eu odeio, eu amo pão, mas não é uma coisa que eu quero comer 2, 3 vezes no meu dia, entendeu? Me dá desgosto. Eu gosto de comer uma fruta com iogurte, eu gosto de comer uma fruta no café da manhã, eu gosto de comer fazer um almoço ali cheio de vegetais no meu prato, eu acho bonita, eu gosto de comer uma salada simples mesmo. Tem gente que gosta de coisa mais elaborada, pra mim o simples já é muito bom. Eu me permito comer um shoyu ali de vez em quando na minha salada, com azeite, tudo. Japonesa, né, minha gente? Comi minha vida inteira ali na infância, trem com shoyu. Então, eu me permito de vez em quando, e não é isso que vai me afetar. É uma coisinha assim de nada, sabe? Diante de uma alimentação maravilhosamente rica e que me faz tão bem, que tem me deixado tão feliz, tão realizada por estar fazendo o que eu tô fazendo. E aí, por estar nessa constância de exercícios físicos, por me desafiar nos exercícios físicos, não ficar ali só no mais ou menos, me desafiar, por eu me desafiar também na alimentação, porque é desafiador você ter uma organização, ter uma alimentação de qualidade, né? Os deliveries estão ali pra te atrapalhar de certa forma, porque você quer sempre o mais simples, e quando você vai no delivery você não tá procurando uma salada pra você comer, né? Você vai pedir uma coisa que vai te sabotar e que muitas vezes não foi previsto pra acontecer. Não tem nada de mal em você comer uma pizza, um hambúrguer, comer chocolate, tomar sorvete, mas tudo isso numa semana, segunda, terça, quarta, quinta, você concorda comigo que isso é insustentável para o seu corpo? Não é só para o emagrecimento, mas para o seu corpo. Ao longo do tempo, a saúde vai cobrar, e cobra caro, entende? Então, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que você tenha chegado até o final do vídeo. Se você chegou ao final do vídeo, comenta que você chegou ao final do vídeo. Comenta aí o que você descobriu de sabotador, qual a sua crença, quero saber. Me conta o que você vai começar a fazer de diferente, que você tem deixado de fazer. Se comprometa aqui comigo, vamos começar a ver resultado nesse emagrecimento, ser constante nas nossas ações. E é isso, um beijo. Eu espero que você tenha chegado até o final. Se você chegou até o final, vai lá no meu Instagram, me siga, é @nutrijapa_. Bem simples, porque o nome não é muito fácil, né? Mas bem simples assim, vai lá e curte esse vídeo. Se você tem alguma amigo que esteja nessa situação de emagrecimento, um pouco perdido, manda esse vídeo para essa pessoa, às vezes pode ajudar, como te ajudou, porque se você chegou até o final, te ajudou provavelmente. E se inscreva no canal se você gostou do meu conteúdo. Eu vou buscar ser mais constante por aqui. E eu gosto muito de vídeos assim, de conversa, tudo mais longos. Que bom que hoje tem Acelera do 2.0 aí, às vezes 3.0, que eu falo bem devagarzinho. E isso é bom porque dá pra me entender, e você consegue assistir com mais velocidade, se você gostar de um trem mais rápido, né? Porque eu gosto de assistir tranquilamente. Esse trem acelerado me dá ansiedade. Mas é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.